Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E hoje você confere. TST afasta penhora de parte de aposentadoria para pagamento de dívida trabalhista. Será que o patrão pode alterar o horário de trabalho do empregado sempre que quiser? Essa é a dúvida de hoje do quadro Quero Post. Processo judicial eletrônico. Conheça as novas ferramentas de acessibilidade da versão 2.3 do PJE. O Revista TST está no ar. O Revista TST de hoje começa trazendo os detalhes do julgamento da Seção 1 de dissídios individuais. A repórter Luana Carvalho acompanhou os trabalhos por lá e traz as informações. Olá, Luana. Olá, Ana. O processo envolve o Itaú Unibanco e o Sindicato dos Empregados em estabelecimentos bancários do município paulista de Jaú e região. O sindicato pediu na Justiça que o banco pagasse horas extras e valores referentes ao artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estava em vigor antes da reforma trabalhista. O artigo integrava o capítulo referente à proteção ao trabalho da mulher e dizia ser obrigatório o descanso de 15 minutos entre o fim da jornada de trabalho prevista em contrato e o início das horas extras. Segundo o sindicato, essa regra não era cumprida. Em primeiro grau, o banco foi condenado ao pagamento das horas a mais às empregadas das agências situadas na base territorial do sindicato, desde que pertencessem à jurisdição da vara trabalhista. Foi justamente a questão territorial que foi debatida na Seção 1 de dissídios individuais. Os ministros julgaram se o pagamento pelas horas a mais deveria ser ampliado a todas as empregadas da base do sindicato ou apenas as que estivessem sob a jurisdição da vara trabalhista responsável pela condenação. Acompanhe na reportagem. O Banco Itaú Unibanco recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, que excluiu a condenação fixada em primeiro grau. No entendimento do regional, a Constituição Federal de 88 estabeleceu igualdade entre homens e mulheres e manteve o tratamento distinto apenas nos casos em que a diferenciação decorre do gênero, como proteção à maternidade. Assim, o banco não deveria horas extras às empregadas. Mas, após apresentar recurso, o sindicato conseguiu restabelecer a condenação na 5ª turma do TST. Os ministros seguiram o entendimento do Tribunal Pleno, que considerou que o artigo 384 da CLT não fere o princípio da igualdade entre homens e mulheres, contido no artigo 5º, inciso 1, da Constituição Federal. O sindicato, então, entrou com embargos pedindo que o processo retornasse ao TRT de Campinas para que os efeitos da condenação fossem estendidos a todas as empregadas da base territorial sindical. O caso chegou à Seção 1 de dissídios individuais. A relatora, ministra Cristina Peduzzi, reconheceu que o artigo 16 da Lei 7.347 prevê que os efeitos do julgamento em processos coletivos devem ser limitados à área de competência do órgão julgador que proferiu a sentença, mas lembrou que os precedentes do tribunal seguem outro entendimento. Esta Corte firmou o entendimento de que os limites subjetivos dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública, apesar da previsão do artigo 16 da Lei 7.347 de 85, ultrapassam a competência territorial do órgão prolator, alcançando eficácia erga omnes, na hipótese correspondente a todos os empregados que laboram na base territorial da entidade sindical. A relatora, portanto, votou pela ampliação da eficácia da condenação a toda a base territorial do sindicato. A decisão foi unânime. O ex-sócio de uma construtora em Salvador, que teve parte da aposentadoria bloqueada para pagar dívida trabalhista, conseguiu na Justiça afastar a penhora. O caso foi julgado pela Seção 2 de dissídios individuais. O bloqueio havia sido determinado para saldar dívidas trabalhistas de um pedreiro que trabalhou para a construtora.
O ex-sócio então entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, para que a ordem de bloqueio fosse suspensa e os valores já bloqueados fossem devolvidos. Mas o TRT entendeu que é possível a penhora de até 20% de salário ou proventos para o pagamento de créditos trabalhistas que têm natureza alimentar. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do ex-sócio na seção 2 de dissídios individuais, ministro Emanuel Pereira, destacou que o TST tem entendido que em situações assim deve-se conceder a segurança de subsistência a quem recebe aposentadoria e também à família do aposentado. Segundo o relator, a matéria não comporta mais discussão no âmbito da SDI 2 e está pacificada com a edição da Orientação Jurisprudencial 153, revisada e atualizada em decorrência do Código de Processo Civil de 2015. A SDI 2 irá oficiar a 9ª Vara do Trabalho de Salvador para suspender a ordem de bloqueio dos proventos do ex-sócio da construtora. E depois do intervalo, quer o post? Saiba se o patrão pode alterar o horário de trabalho do empregado sempre que quiser. O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. Eu começo com o julgamento da primeira turma. Uma auxiliar de depósito de uma drogaria na Bahia, que durante 25 anos transportou valores sem ser capacitada para isso, vai ser indenizada. Segundo a profissional, ela não era acompanhada por escolta armada e chegou a ser vítima de assalto. Ao julgar o recurso da profissional ao TST, o relator, ministro Dezena da Silva, assinalou que o TST tem entendido, em casos semelhantes, que a conduta do empregador de exigir do empregado o transporte de valores, atividade para a qual não foi contratado nem capacitado, é motivo para pagamento de reparação moral. A empregada vai receber R$30 mil de indenização. A sexta turma condenou as Casas Bahia ao pagamento de pensão mensal a um empregado afastado por doença ocupacional. Os ministros definiram que o valor deverá ser pago durante o período em que o profissional permanecer incapacitado para a função que exercia. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro, o empregado argumentou que a perícia havia constatado a total incapacidade temporária dele para atividades que causam sobrecarga mecânica em membros superiores e na coluna vertebral. De acordo com o processo, o empregado foi contratado em 1997 como ajudante externo para carregar e descarregar mercadorias dos caminhões. 7 anos depois, aos 52 anos de idade, foi diagnosticado com hérnia de disco e lesões nos membros superiores. Desde então, ficou afastado diversas vezes por auxílio-doença do INSS. Para o TRT, o laudo pericial demonstrou que o problema havia sido adquirido por conta do esforço físico exagerado durante o trabalho. Assim, estaria enquadrado como doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho pela Lei 8.213 de 1991. Com isso, condenou a empresa a pagar indenização de R$10 mil por danos morais e pensão mensal enquanto permanecesse a incapacidade do empregado para a função de ajudante externo. No entanto, como ele havia sido readaptado em outra função por recomendação do INSS, o TRT entendeu que houve a recuperação da capacidade de trabalho e suspendeu a pensão. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou que, apesar de ter sido readaptado, a incapacidade para o cargo de origem permanece. Por isso, pediu para continuar recebendo o valor referente à pensão mensal. A sexta turma entendeu que a previsão de pagamento mensal enquanto perdurar a incapacidade se refere à função que era exercida pelo empregado antes da doença ocupacional e que nada tem a ver com a readaptação em outro setor da empresa. Assim, o fato dele trabalhar em função diferente não significa recuperação. Pelo contrário,
confirma a incapacidade para a atividade anteriormente exercida. Sendo assim, a turma, por unanimidade, considerou devido o pagamento de pensão mensal ao empregado enquanto ele permanecer incapacitado para a função de origem. A 8ª turma reduziu de 80 mil para 30 mil reais, indenização a ser paga pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos a um atendente. Ele desenvolveu a síndrome de burnout em decorrência de assédio moral. De acordo com o processo, o atendente de uma agência dos Correios em Rondônia era ameaçado pelo gerente de vendas porque não atingia metas. Uma perícia realizada pelo INSS constatou que o trabalhador desenvolveu a síndrome de burnout, um distúrbio caracterizado pelo cansaço prolongado e pela diminuição do interesse em trabalhar. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com jurisdição em Rondônia e Acre, entendeu que, embora não tenha ficado comprovado assédio moral, a cobrança de metas pode ter sido responsável por desencadear a doença e condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a pagar indenização por dano moral no valor de 80 mil reais ao trabalhador. A empresa recorreu ao TST pedindo a redução do valor. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Costa, entendeu que a culpa dos Correios ficou comprovada, uma vez que as recomendações médicas para a readaptação do empregado em outro setor foram desconsideradas, mesmo após a comunicação de acidente de trabalho, o que contribuiu para o agravamento significativo da doença. No entanto, a ministra considerou o valor da indenização excessivo diante do fato que motivou a condenação e determinou a redução de 80 mil para 30 mil reais. A decisão foi unânime. E o Giro de Notícias segue agora para a 4ª turma. Uma auxiliar de portaria demitida de um hospital no Espírito Santo teve negado os pedidos de reintegração e pagamento de indenização por dano moral. Na Justiça, ela alegou discriminação na dispensa por ser portadora de tuberculose pleural. Os juízos de 1º e 2º grau haviam considerado devidos os pedidos da profissional, mas o relator do recurso da empresa ao TST, ministro Alexandre Ramos, teve outro entendimento. Segundo o ministro, além da tuberculose pleural não ser considerada uma doença grave que cause estigma ou preconceito, não ficou comprovado o caráter discriminatório da dispensa. A decisão foi unânime. E essas e outras notícias do TST você também pode conferir no TST Tube, o canal do Tribunal no YouTube. Com mais de 80 mil inscritos, a página traz ainda reportagens e séries especiais sobre os direitos trabalhistas. Acesse youtube.com/TST. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Instagram do TST pela Júlia. O chefe pode alterar o horário de trabalho do empregado sempre que quiser? Veja na reportagem. A troca de horários virou rotina na vida desse balconista de farmácia. O mesmo fixo é de 7 horas às 3h20. E às vezes muda o meu horário quando eu já estou em casa, quando eu já tenho um compromisso marcado e geralmente às vezes não me avisam. Isso pesa bastante porque eu tenho um compromisso, todo mundo tem compromisso. Aí eu entro num horário bem fora do meu. Segundo ele, as mudanças ocorrem de última hora. Geralmente avisam à noite, antes de eu dormir, algumas horas antes de eu dormir, quando eu já estou preparado para ir trabalhar no outro dia. Tem semana que é toda semana. Teve um mês que eu fui a noite toda porque não tinha um funcionário, então não estava marcando compromisso nenhum. Porque era, ou entrava de manhã, entrava à noite, fechava a loja, tinha que abrir no outro dia, então é bastante cansativo. O impacto na vida pessoal é inevitável. Meu descanso, os compromissos de família, tudo isso. De acordo com o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, a alteração das condições de trabalho só é considerada lícita se ocorrer por mútuo consentimento e, ainda assim, se não resultar em prejuízos ao empregado.
Este juiz da Vara do Trabalho de Brasília esclarece que o artigo não veda o direito do empregador de fazer pequenas mudanças no horário de trabalho dos empregados, conforme as necessidades da empresa. O empregador tem o direito de controlar as atividades da empresa e tem o que nós chamamos de jus variandi também, é a faculdade dele fazer pequenas alterações para adaptar o ambiente de trabalho dentro das necessidades que vão surgindo. Mas não é correto dizer que ele pode alterar ao seu bel prazer, quando quiser. Não funciona desse jeito. Essa ideia do jus variandi é para cobrir necessidades. Então, se as pequenas necessidades vão surgindo, ele pode ir adaptando. Não simplesmente por capricho. Então eu quero punir o empregado, eu posso alterar a jornada dele? Não, isso não pode. A CLT garante ao trabalhador um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre uma jornada e outra de trabalho. O importante é que as alterações sejam comunicadas com antecedência suficiente que permita ao empregado adaptar a vida pessoal à rotina de trabalho. Quando a alteração envolve turnos diferentes daquele em que o profissional está acostumado a trabalhar, o ideal é que a empresa chegue a um acordo com o empregado. Essa é uma mudança substancial que pode ter um potencial lesivo muito grande para o empregado. Nesses casos, eu entendo que tem que haver um consentimento da parte. É importante que as alterações sejam comunicadas com antecedência suficiente que permita ao empregado adaptar a vida pessoal à rotina de trabalho. Se são poucos minutos, ou a meia hora, ou, por exemplo, é um dia só, ou cobrir a falta de algum, eu imagino que algumas horas sejam suficientes. Agora, se vai alterar substancialmente, é preciso que ele tenha tempo suficiente para tomar providências de readaptar a sua vida. Imagine que ele trabalhe pela manhã e agora não, agora vai trabalhar só à tarde. E se à tarde ele fizer um curso? E se à noite ele estudar? Então, se o empregador pretende alterar essa jornada, é preciso que dê tempo para que ele tente adaptar a sua vida, suprindo essas deficiências também. E no próximo bloco, conheça as novas ferramentas de acessibilidade da versão 2.3 do processo judicial eletrônico. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato Paiva, assinou um protocolo de conciliação e mediação que servirá de modelo a ser aplicado nos TRTs em todo o Brasil. O ato visa estimular a mediação e a conciliação pré-processual de conflitos coletivos. O documento foi apresentado durante o encontro do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor. Esse ato, ele aprova um protocolo que nós já usamos da vice-presidência para os pedidos de mediação pré-processual de conflitos coletivos. O nosso objetivo esse ano é incentivar os tribunais a implantar também esses núcleos de mediação pré-processual. É uma série de procedimentos, não é? Como é que se faz o pedido, qual o procedimento que deve ser adotado inicialmente, os recursos que nós usamos na mediação. Enfim, é na verdade um roteiro para os tribunais que quiserem adotar esse modelo. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Durante 5 dias foram avaliados os trabalhos das unidades administrativas e judiciárias do TRT na prestação jurisdicional à população. O corregedor também verificou as ações de inclusão social realizadas pelo regional e as políticas relacionadas à igualdade de oportunidades, com foco no reconhecimento da importância da diversidade de gênero e da acessibilidade de pessoas com deficiência.
O Tribunal Superior do Trabalho atingiu 69,6% de satisfação entre os usuários dos serviços do TST no ano passado. Os dados são da Pesquisa de Satisfação 2018, divulgada pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal. 5 pontos foram avaliados. Instalações físicas, que recebeu 77,3% de satisfação. Atendimento prestado, com 73%. Serviços online, com 71,3%. Comunicação, com 68,4%. E prestação jurisdicional, com 55,3%. Ao todo, 2.704 pessoas de todo o país responderam à pesquisa. O grupo inclui advogados, partes dos processos que tramitam ou tramitaram no TST, membros do Ministério Público e estagiários de direito. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, editou ato que cria a política de prevenção e combate ao assédio moral no âmbito do TST e do CSJT. A ideia é conscientizar falando sobre condutas que configuram assédio moral no ambiente de trabalho. O ato também prevê a promoção de campanhas e eventos que abordem exemplos de assédio e informem as consequências desses tipos de ação. A segunda semana do mês de maio foi instituída como a Semana de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. Garantir que o processo judicial eletrônico seja totalmente acessível a pessoas com deficiência é uma prioridade da Justiça do Trabalho. E a versão 2.3 do PJE traz algumas novidades. Veja na reportagem quais são e como usar as novas ferramentas de acessibilidade do sistema. Com a Justiça do Trabalho 100% digital, o processo judicial eletrônico passa por constantes atualizações para facilitar o trabalho de magistrados, servidores e advogados. A versão 2.3 está cheia de novidades, principalmente quando o assunto é acessibilidade. Todo o código que está sendo feito para essa versão 2, ele está tendo cuidado de ser preparado para que os leitores de tela, que são o sistema que os deficientes visuais usam, que ele possa entender todos os elementos da tela. Ou seja, para que uma pessoa que tenha deficiência visual seja capaz de operar plenamente o sistema, guardadas obviamente as devidas limitações, mas que ele consiga usar o PJE em toda a sua plenitude. As teclas de atalhos foram atualizadas. As teclas de atalho, elas facilitam a utilização do sistema. Quando uma pessoa que enxerga normalmente, ela usa o mouse muitas vezes porque ela sabe exatamente onde que ela vai clicar, onde que ela tem que apertar o botão. A pessoa com a deficiência visual ela não consegue fazer isso. Então, o leitor de tela, ela usa uma tecla Tab que vai pulando os elementos da tela até chegar onde que ela gostaria de acessar. Com o uso de teclas de atalho, ela faz literalmente um atalho para aquele ponto em que ela gostaria de trabalhar. A servidora Monique Rabelo tem deficiência visual. Durante uma semana por mês, ela vai ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para testar os recursos de acessibilidade do processo judicial eletrônico. E no momento que eu chego aqui, eu começo a testar se o programa NVDA, que é o leitor de tela, ele vai conseguir fazer a descrição por áudio das funcionalidades relativas ao PJE, se esse sistema está ou não acessível. A partir dos testes, Monique sugere melhorias para os desenvolvedores do PJE. A partir dessas mudanças no PJE, eu consegui trabalhar com muito mais agilidade, muito mais segurança nas coisas que eu vou fazer, porque a partir de todas essas mudanças, a gente consegue ter acesso às tarefas, às funcionalidades, a gente consegue ter mais autonomia, consegue realizar mais funções. O servidor Rafael Carvalho é um dos desenvolvedores da ferramenta. Ele também tem deficiência visual e é o responsável por atualizar o PJE a partir das sugestões feitas por quem usa o sistema. Essa gratificação, esse feedback das pessoas que utilizam o PJE, poder utilizar o PJE é gratificante. Essa
sabendo que eu participei na construção e na adaptação do sistema. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.